Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, propuseram rediscutir a exigência de diploma para o exercício do jornalismo, tema que havia sido derrubado pelo próprio Supremo Tribunal Federal lá em 2009. A discussão surgiu durante uma sessão da primeira turma, em meio a um julgamento sobre um direito de resposta. Flávio Dino argumentou que a ausência de diploma dificulta a definição de quem pode reivindicar garantias jornalísticas, como o sigilo da fonte, e que a proteção constitucional não deve se estender a qualquer pessoa com blog ou rede social, citando riscos como o uso por criminosos. Moraes concordou, destacando a complexidade do problema com o avanço das redes sociais e a necessidade de distinguir a imprensa profissional de divulgadores e acusações. Ambos mencionaram a possibilidade de uma regra de transição para profissionais já atuantes. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes. Berenice. Está na hora de refletirmos sobre a questão do diploma de jornalismo. Naquele momento, o Supremo afastou. E até nas discussões, nem eu, nem Vossa Excelência estávamos aqui, nem o ministro Zanin, ministra Carmen, sim. Naquele momento, nominalmente, vários jornalistas foram citados, jornalistas conhecidos, sérios, que não têm diploma. Olha, há sempre um período de transição, o reconhecimento daquele que já está na profissão. Mas da mesma forma que no início do século o Brasil admitia rábulas, as pessoas não formadas em direito, isso foi afastado com uma regra de transição. Hoje, com as redes sociais, em que qualquer pessoa acorda e diz: a partir de hoje eu sou um jornalista, e começa no seu blog a ofender a honra de inúmeras pessoas e se escudar na liberdade de imprensa, e claramente nós não podemos normalizar isso e tratar essas pessoas como a imprensa séria, o jornalismo sério. Então, talvez seja realmente o momento de refletirmos com uma regra de transição para aqueles que já exercem seriamente a profissão, mas como qualquer outra profissão no Brasil, uma regulamentação para evitar exatamente e Vossa Excelência disse, talvez o PCC, talvez o Comando Vermelho comece. Não, infelizmente já se infiltraram em redes de desinformação nas redes sociais. E aí basta colocar especialista, jornalista, para tratarmos como tal. Então, é um momento de seriedade, principalmente para garantir o que é mais importante na Constituição nesse tema, a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais da democracia. Se nós deixarmos que a imprensa seja contaminada por pessoas que não são da imprensa, não são jornalistas e não lutam pela informação, nós estaremos desgastando um dos grandes pilares da democracia. Berenice Leite, queremos ouvir você. Assunto polêmico e, olha, Daniel, como você bem lembrou, em 2009, o próprio Supremo Tribunal Federal praticamente destituiu as faculdades de jornalismo, né? Isso porque passaram a não obrigar mais o diploma para que esses profissionais atuassem. E olha, eu vou ser bem sincera, eles estão discutindo isso nesse momento, nesse momento, porque eles acabaram de, mais uma vez, né, passarem por cima da nossa Constituição e de não respeitar a liberdade de imprensa e o sigilo da fonte. Nesse caso do Flávio Dino, onde ele é acusado de usar de um veículo que é da justiça, né, um veículo que deveria ser oficialmente usado para trabalho, no entanto, os familiares estariam usando para atividades particulares. Essa denúncia partiu de um jornalista, mas eles tentam a todo momento descredibilizar o trabalho de jornalistas que ousam criticar e denunciar, né, autoridades que têm a caneta na mão. O fato, Daniel, é que uma faculdade de jornalismo eu acho muito importante, sim, até porque quando eu fiz a minha faculdade, eu já atuava na área, e em 2011,
2011 foi quando eu decidi entrar numa faculdade e me profissionalizar. Só que tem uma coisa, Daniel, que diploma nenhum dá para um profissional em qualquer área que seja. Isso se chama valores. Valores não se aprendem na faculdade. Ética, nós temos até essa matéria, né? Dentro do jornalismo, a gente estuda pelo menos 2 módulos ali que envolvem a ética no jornalismo. Mas se a pessoa não tem valor, se a pessoa não tem caráter, ela passa por cima da ética. Então, tem coisas que um diploma não traz. E o jornalismo, a comunicação é um dom. E está cheio de profissionais aí que talvez não tenham diploma, mas que fazem um trabalho muito melhor do que aqueles que têm o diploma e que ficam em cima aí, né, usando esse diploma como escudo. Ah, mas eu sou jornalista profissional. E que desinformam com uma tremenda falta de... Nossa, olha, eu não posso nem falar essa palavra aqui. Mas, Daniel, é um assunto que me deixa, assim, realmente irada, porque eles estão querendo discutir o que é um jornalista profissional, quando, na verdade, também tem um outro ponto muito importante. Deveria se discutir quem é que está lecionando o jornalismo nas faculdades, porque é dentro dessas faculdades, essas instituições também, que muitos chegam lá, às vezes crus, querendo aprender mesmo sobre a arte de informar, sobre os nossos deveres e direitos. Só que ali eles são totalmente manipulados, já com um aspecto político que praticamente ou te direciona para aquele lado ou você fica excluído da turma. Eu era uma dessas, né? Eu pensava com a minha própria cabeça. Eu nunca quis participar de panelinha. Então, Daniel, o jornalismo hoje, é por isso que nós vemos muitos veículos tradicionais, né, com essa linha editorial muito à esquerda, não é mais à esquerda, é muito à esquerda. E se você não concorda com eles, às vezes você não tem nem sequer entrada nesse tipo de veículo de imprensa. Ou você fica neutro, né, não diz qual é o seu aspecto político, ou sequer você tem entrada para trabalhar. E é assim também, já começa lá na faculdade. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Então, nesse sentido, eu acho que retomar a questão do diploma ou não, isso não vai melhorar a qualidade do jornalismo. E eles estão transferindo o problema para aqueles que estão informando. Aliás, ele fala ali sobre liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quer dizer agora que só o jornalista que pode denunciar? O cidadão comum, quando vê uma irregularidade, ele não pode denunciar? Né? Então, assim, jornalista não é um deus, não. E eu sou jornalista, mas eu tenho ciência que os meus direitos e deveres são tão iguais quanto a você que está nos assistindo. E é isso que está faltando, né? Está faltando humildade por parte desses jornalistas e honestidade intelectual, porque tem muito jornalista que desinforma, mas usam aí palavras bonitas justamente para manipular o leitor e o telespectador, Daniel. Agora, Berenice Leite, o que a gente viu na semana passada, e vamos dizer também aqui, abrir um parênteses, coincidência ou não, essa decisão do Supremo Tribunal Federal ocorreu lá em 2009. 17 anos depois, esse assunto vem à tona novamente. Uma semana depois desse episódio lá com o jornalista maranhense envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino. E você há de se lembrar que na semana passada, quando esse assunto ficou em voga novamente, né, por conta desse episódio aí do Luiz Pablo, o jornalista maranhense, a velha mídia, como chamava esse profissional da imprensa? Que, a bem da verdade, de fato, ele não completou a graduação em jornalismo, diz a Folha de São Paulo, mas ele possui o registro profissional junto ao Ministério do Trabalho desde 2015. Ou seja, ele é um profissional, ele é um jornalista profissional desde 2015. Como é que a velha mídia, a mídia tradicional, vinha chamando para tentar desqualificá-lo mesmo, Berenice? Você se lembra? Blogueiro, né? É sempre assim, blogueiro. Inclusive o jornalista Alan dos Santos também sempre foi rotulado como blogueiro, né? Oswaldo Eustáquio também, chamado de blogueiro.
E é sempre assim, eles tentam desqualificar o trabalho daqueles que realmente fazem um trabalho sério. O problema é o que eles estão denunciando. Entendeu? Então, Daniel, eu acredito que o problema não está no jornalismo. O problema está nessas autoridades que não cumprem, que não têm decoro com o que estão fazendo. Aí, a partir do momento que nós estamos nessa posição de denunciar, eles revertem a situação. E ao invés de investigarem o que estamos denunciando, eles abrem inquéritos contra nós para tentar nos intimidar. Agora, né, a imprensa tradicional, esses jornalistas que se dizem profissionais, que tanto passaram pano e alimentaram esse monstro que vem censurando aos poucos, estão com medo de serem também censurados. A quebra do sigilo da fonte do jornalista Luiz Pablo fez com que eles, de fato, entendessem que, nesse momento, eles também podem se tornar alvo. Até porque, Daniel, no ano passado, quando vazou a informação daquele contrato de 129 milhões de reais da esposa do ministro Moraes, ele abriu um inquérito para saber de onde vazou essa informação. E descobriu que foi um policial federal, que por sinal está afastado também, né? Coitado. Mais represália. Porque ele criou um dossiê e entregou nas mãos de uma jornalista, vocês sabem quem, né? E essa jornalista publicizou o contrato escandaloso da esposa do ministro Moraes. Agora, até onde isso vai, nós não sabemos, né? Nós estamos denunciando isso há 7 anos, desde que o inquérito das fake news foi aberto. E veja, o nome do inquérito traz o contexto do que esses ministros tentam fazer a todo tempo. Eles colocaram dentro desse inquérito pessoas que tinham voz nas redes sociais, políticos, influencers e também jornalistas que estavam ali denunciando, mais uma vez, a má conduta, né, de magistrados, e sob a justificativa de que os jornalistas estavam mentindo, desinformando, criando fake news. Então, Daniel, a gente sabe a verdade, o povo brasileiro sabe a verdade, e é por isso que nesse momento essas autoridades estão querendo cercar de todos os lados a informação verdadeira. Por um lado, cercando e colocando responsabilidade, mais responsabilidade sobre conteúdos postados nas plataformas digitais, e agora também tentando cercar os profissionais que fazem um trabalho sério, independente de ter diploma ou não. Independente de pensar com a cabeça própria, não é como você bem disse, que nunca fez parte de grupo nenhum, ainda na época da faculdade, não é, Berenice? Aquilo, se você faz parte do grupelho, você é jornalista. Se você não faz, é mais fácil. Se você traz uma denúncia, uma crítica, seja a quem quer que for, seja ao integrante da Justiça, do Executivo, do Legislativo, essa daí é blogueira. E aí, tem algo que é profundamente preocupante quando uma profissão que é essencial para a nossa sociedade passa por isso, é essencial para a democracia. Quando a gente percebe que a nossa profissão está tendo a liberdade de expressão, a liberdade de executar o seu trabalho, colocado em discussão justamente por aqueles que deveriam ser os maiores defensores dela. Lá atrás, em 2009, foram 8 votos a 1. Só o Marco Aurélio de Mello que votou a favor da exigência do diploma de jornalista. É evidente, a gente sabe que o avanço das redes sociais traz muitos desafios, isso é público, notório. Hoje qualquer pessoa, de fato, pode publicar, pode fazer uma denúncia e alcançar milhões de pessoas. É claro que é legítimo discutir os limites também dessas novas formas de comunicação, inclusive quando o assunto é a questão do sigilo da fonte, a responsabilidade, enfim. Mas existe uma diferença que é fundamental entre combater abusos e criar barreiras ao exercício da liberdade de expressão. E o jornalismo profissional, ele não se sustenta só no diploma, não. Ele se sustenta, como disse a Berenice Leite, em ética, em responsabilidade, em apuração, em compromisso com a verdade, coragem para enfrentar o poder. E talvez seja justamente por isso, né, Berenice, que essa discussão seja tão sensível. Isso, Daniel. E se você me permite também fazer um adendo, que um dos princípios básicos do jornalista é questionar. E nesses últimos anos nós temos acompanhado, né, uma mídia que está trabalhando de forma adestrada, né, que não questiona, que faz mais um trabalho de assessoria de imprensa, né, que quando vê uma irregularidade, finge que não viu, né? E
Bom, recentemente nós vimos o depoimento, o diário do Anthony Fauci sendo amplamente exposto em audiências no Congresso, e eu queria lembrar aqui que boa parte dessa mídia, talvez praticamente a mídia toda tradicional, não questionou, e não foi só aqui no Brasil, mas foi no mundo inteiro, não questionou. E eles falavam, não, mas a ciência não se questiona, né? E o que ocasionou em tudo isso, né? Tudo isso trouxe para nós medicamentos que poderiam ter sido usados naquela época e que foram criminalizados justamente por essa mídia, que não questionou se realmente haveria uma efetividade ou não. Pelo contrário, eles simplesmente pegaram a informação de um homem, de um único médico, transformaram aquilo em verdade e criminalizaram quem ousava questionar. Taxaram como negacionistas. Esses jornalistas certamente deveriam sentir o peso das mortes das pessoas que faleceram por causa da Covid-19, porque não questionaram, porque tiveram medo de serem taxados como negacionistas. E isso, Daniel, não tem como apagar. Eu tenho certeza que muitos desses jornalistas, inclusive, falavam, não vou falar o nome porque o YouTube censura, né? Picadinha boa é picadinha no braço. Mas muitos sequer tomavam, né, o imunizante. E agora, né, como é que fica a moral desses jornalistas que não questionaram, que não fizeram o trabalho de questionar e de mostrar a realidade que as pessoas passaram naquela época, tempos sombrios, né, de pandemia. Então, Daniel, eu espero que essa próxima geração de jornalistas venha com mais coragem, com mais ousadia, porque o medo, né, e a própria casta do dinheiro que também rega esses veículos de comunicação acaba comprometendo o trabalho desses profissionais. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. E nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.